como ser um governante e mesmo assim viver o seu propósito. E é algo interessante porque nós vamos estar falando sobre a questão de não só governar, mas viver o propósito. Muitas perguntas no meu direct é assim, Renato, como que eu percebo o meu propósito? Eu não sei qual que é o meu propósito. As pessoas têm dúvidas sobre a questão do seu propósito. Uma das coisas mais simples com relação ao propósito é o seguinte: propósito nada mais é do que aquilo que você tem um bloqueio. Isso mesmo. Se você tem medo de falar em público, se você não gosta de falar em público, se você tem dificuldade nisso, o que acontece? Às vezes isso é o seu propósito. Eu tive num treinamento de palestrante em São Paulo, um dos maiores do Brasil, do PPG, lá da Tati de Angela, deu 1.500 palestrantes mais ou menos, e aí eu fui muito bem recebido lá, muito bem procurado lá, e uma das duas palestrantes chegou em mim e falou: Renato, como que eu faço pra mim, é porque eu sou palestrante e tal, mas eu queria ver como que eu faço pra mim ocultar, esconder que eu fui garota de programa, que eu fui prostituta durante a minha vida inteira. Aí eu falei assim, mas quem disse que você tem que ocultar isso? Porque às vezes as pessoas querem parecer perfeitas, querem estar perfeitos e não tem que ter essa necessidade. Eu falei pra ela assim, e por que você... Eu acho que isso é o seu propósito, né? Quantas e quantas garotas de programas, prostitutas, estão aí depois dos 40, 50 anos de idade, não consegue mais trabalho, ou não consegue mais ter aquela profissão e acha que está tudo perdido, entra em depressão, começa a usar narcótico, começa a utilizar ansiolíticos. Então isso às vezes pode ser o seu propósito, que é pegar, falar para outras, né? Outras mulheres que passaram por essa dificuldade, né? Então você vai conseguir atingir mais pessoas. E ela começou a falar isso. E esses dias ela palestrou em São José do Rio Preto, ela palestrou em Americana, falando do seu propósito, né? Como ela foi, teve essa dificuldade na vida dela, como ela foi uma garota de programa, e isso ajudando as outras pessoas que consegue sair, que dá para sair, que tem saída essa vida, e que a pessoa vai ter como ali ter uma luz no fim do túnel, né? Porque às vezes as pessoas, nós tendemos a pensar que está tudo perdido. Nós tendemos a pensar que está tudo difícil, que é muito complicado, que para nós é mais complicado, porém, não é. Basta você fazer. Como que a gente começa a governar tudo aquilo ali? Primeiro você tem que começar a governar a si mesmo, né? Antes de eu querer governar essa empresa minha, antes de eu querer governar uma família, antes de eu querer governar tudo, eu tenho que governar a mim mesmo. Ou seja, tomei banho na água fria aqui. O tempo está entre 17 a 20 graus, mas eu tomei banho na água fria. Por quê? Porque eu coloquei aquilo na minha cabeça, meu corpo queria uma aguinha quente. Eu fui lá e tomei banho na água fria. Por quê? Porque é eu que mando. Então, eu tô com vontade de comer um doce, aí você vai lá no mercado e passa naquela fileira, não tem doce de leite, doce de manga, doce de tudo quanto é coisa, né? E doce de coco. Aí você fala assim, nossa Renato, mas eu faço o que eu quero, Isso não é governança. Fazer o que quer não é governança. Governança é fazer o que é necessário, porque quem faz o que quer, às vezes é um viciado. Às vezes a pessoa quer fumar, ela fuma uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 20 vezes por dia. Eu faço o que eu quero. Não. Se você quiser parar hoje, você não consegue. Então, a pessoa que governa, ela faz o que é necessário, mesmo que ela não queira. Entendeu? Então esse é o primeiro passo para a pessoa. Que quer governar. É mandar em si mesmo, ter domínio próprio. Na Bíblia fala sobre o domínio próprio, né? E o domínio próprio, ele é muito interessante, porque o domínio próprio, ele parte do pressuposto que você se domina, que você tem o controle da situação. Então, é interessante por quê? Porque a pessoa que consegue ter domínio próprio, ela não tem aquele vício, né? Por mais que a gente sabe que ninguém é isento de vício. Por exemplo, eu não bebo, Renato, eu não fumo, eu não me drogo. Perfeito. Você tem algum vício? Tem gente que tem um vício na Netflix. Fica lá 10, 12 horas na Netflix,
todo final de semana vendo série. Não tem nada você ver Netflix, não tem nada você ver uma TV. Mas todo santo dia, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí já se passou a ser uma fuga da realidade. Porque no nosso cérebro existe um instinto, né? Lutar ou fugir de tudo. Se você tá com problema financeiro, problema físico aqui, né? Problema físico, tá com a gordurinha, um excesso aqui, e você quer melhorar fisicamente, ou você quer melhorar cognitivamente, e você não tá com energia, com ânimo para fazer aquilo ali, com testosterona suficiente para buscar, porque tanto a mulher quanto o homem tem a testosterona, que é o hormônio da ação. Aí o que acontece? Aí você tem uma fuga da realidade. Como que funciona essa fuga da realidade? Essa fuga, você vai lá pro doce, você vai lá para comer, né? Então aí tem gente que come compulsivamente, né? E na Bíblia fala muito bem sobre o domínio próprio e que tudo nos convém, mas nem tudo é lícito. Por exemplo, né? Comer não é pecado, mas o excesso, a glutonaria é pecado. Por quê? Porque você não tem domínio sobre aquilo ali e você acaba comendo mais do que o necessário. Ter relação sexual não é pecado. Na verdade, o que é pecado é o excesso, é a variação, é a lascívia, né? Então tudo aquilo ali, para uma pessoa que quer governar, ela tem que ter o quê? Uma pessoa que quer ser governante, ela tem que dominar primeiro a si mesmo. Quando eu me domino, quando eu domino as minhas próprias vontades, eu não sou escravo de mim mesmo. Por quê? Às vezes a pessoa é escrava da vontade. E Jesus ele fala o seguinte: eu vim para que fosses livres. Então o que acontece? Essa liberdade é livre de alcoolismo, livre de bebida, livre de tabagismo, de todas essas coisas que te prende, que te faz mal. Então, Renato, mas ninguém é livre de um vício só. Sim, eu comecei a ficar viciado agora em ler. Então eu tenho que ler aí 4 livros por mês. Às vezes eu cheguei a ler 5 livros no mês passado, 5 livros no mês. Então esse é um vício que me traz um benefício, que me ajuda a passar um passo para frente. Então todo mundo tem um problema. Todo mundo tem um problema. Então você pode começar a ter esse problema de uma forma boa. Você começa a viciar. Eu tenho um amigo que é viciado em fazer exercício físico. Vai na academia de manhã, você vai à noite, a pessoa tá lá na academia, você vai no Muay Thai, ele tá fazendo luta. Aí você vai jogar bola, o cara tá jogando bola. Aí o pessoal fala, vamos pedalar, quem vai pedalar? Ele fala, eu. Então é uma pessoa que tá viciada. E é um vício bom. Então você tem que aprender a governar. Então você pode sim ter um vício, mas que seja um vício que te edifica, que seja um vício que tenha a ver com o seu propósito. Então o meu propósito é levar a mensagem para todos, né? Ajudar o máximo de pessoas possível através, conciliando, né? Igual eu vou falar de psicologia, PNL e uso a Bíblia aqui no meio. Por quê? Porque a Bíblia ela se encaixa em qualquer área, em qualquer setor, né? Como eu falei no início aqui da live, o domínio próprio é uma coisa muito importante que a gente consegue ter para governar. Se você não tiver o domínio próprio, você não vai. Eu tenho um domínio próprio, principalmente na questão da fala. Como que é esse domínio, Renato? Eu não sou aquele tipo de pessoa que grita, que xinga, que discute com facilidade. Às vezes a pessoa tá falando, tá gritando, tá apontando o dedo, tá falando, e eu fico só olhando. E a pessoa tá falando, você não vai falar nada? Eu já ouvi isso muitas vezes. Você não vai falar nada? Aí eu falo, pode terminar. E aí a pessoa se esvazia daquela ira. Na Bíblia fala o seguinte, a palavra branda, que é o quê? A palavra calma, ela quebra todo furor, toda agitação, todo nervosismo, todo estresse. E às vezes a pessoa perde até a paciência e vai descontar em você se você não retribuir. Porque quando a pessoa chega gritando, xingando, te humilhando, te xingando, a expressão, o que ela quer que você xingue também para vir no conflito, porque a pessoa às vezes gosta de briga, gosta de uma discussão e você não faz isso. Então você não dá para a pessoa o que ela quer. E aí você começa a ter domínio próprio, aí você passa a governar. Interessante porque uma vez aqui na minha empresa, chegou aqui em nessa empresa aqui mesmo, aqui em Goiás, chegou um cliente muito brabo aqui. Ele fazia um curso de eletricista, né? Ele fazia um curso de eletricista aqui e tinha algum tempo que ele não vinha. E aí a minha assessora de cobrança começou a ligar, falou assim, ó, fulano e tal, ele não atendia, mandou carta, não chegava na casa dele e o nome dele foi para o SPC. E ele chegou bravo aqui, cadê o Renato? Quero falar com o Renato. Bravo, nervoso, xingando, o cara era grandão assim, moço, tava vermelhinho e batia na mesa, quero falar com o Renato. E brabo, as meninas chegou e falou, não vai lá não, que ele tá muito perigoso e tal. Eu falei, eu vou lá. E ele pegou e me xingou todinho aqui. Você é um moleque, vou fechar esse espelunca aqui, vou fazer não sei o quê. E brabo, e me xingava, e xingava eu, xingava minha família, xingava minha empresa, e falava que isso aqui era uma bagunça, que não sei o que tem. E punha mil defeitos. Eu só ouvia.
A vontade era de voar nele, eu fazia luta, Muay Thai e tal, mas eu me controlei. Aí eu falei, eu lembrei da Bíblia, aí a palavra branda quebra todo furor. Aí eu peguei e falei para ele assim, amigo, eu vou fazer o seguinte, fulana, tira o nome dele do SPC aí agora, por favor. Tirou, falei assim, ó, você fez aqui e minha equipe entrou em contato com você, você trocou de telefone? Troquei. Você trocou de endereço? Troquei. Vou fazer o seguinte agora, eu vou te dar esse curso todinho de novo, de graça, vou tirar seu nome do SPC agora e vou te ajudar. Ele abaixou e começou a chorar. A mulher dele chegou assim, pegou uma 765 atrás das costas dele assim, ó, aqui, porque eu tenho câmera em tudo quanto é lugar, mas eu não tinha câmera na frente. Ele falou assim, cara, eu só queria que você falasse que eu era feio, eu vim aqui pra te matar. Eu vim aqui para te matar. Aí ela falou assim, não, pelo amor de Deus, não chama a polícia, não denuncia meu esposo, não. É o seguinte, o irmão dele roubou ele, e depois eles fizeram uma hipoteca da nossa casa, ele assinou os papéis sem saber, fez um monte de coisa lá no nome dele, ele estava todo fodido, e a gente está devendo tudo quanto é tipo de coisa, e a empresa está com déficit, e o pessoal fugiu do país, a gente nem sabe que país que tá, e o outro sócio dele enganou ele, e aí ele foi fazer um empréstimo para pagar a dívida, porque ele não gosta de dívida, ele é muito preocupado, muito honesto. Chegou lá, o nome dele estava no SPC. Aí a primeira pessoa que ele encontrou foi você, porque o irmão fugiu, o sócio fugiu. E aí nesse momento ele falou assim, não, meu bem, ele é um cara bom, eu vim aqui para matar ele, eu só queria que ele falasse que eu era feio, só que eu era feio. Ele não falou nada, além disso falou, eu te entendo, vou te ajudar, tira o nome dele do SPC agora. Esse menino é um menino bom. Esse cara, ele virou aqui o nosso evangelizador, porque existe o cliente, existe o amigo, existe o vendedor seu, o cliente vendedor, existe o cliente evangelizador, que é trazendo boas novas. Ele fechou uma turma para mim aqui com 20 alunos pagando R$300 por mês, 10 alunos, 3 mil, 6 mil, e é 7 parcela, ou seja, 7 vezes 6 vai dar 42 mil reais ele me deu só numa turma. Depois ele continuou indicando. Olha que interessante, por causa de uma ação. Se nesse momento eu tivesse arrogância, não tivesse domínio próprio, fosse na onda dele de raiva, de xingamento, às vezes eu teria morrido, porque o cara tava armado, veio aqui para tirar satisfação comigo, xingava eu, xingava a minha empresa, xingava a minha família, e eu usei da palavra da Bíblia, da inteligência emocional. A palavra branda quebra todo o furor. Nesse momento eu tinha uma filha de 1 ano. Às vezes eu nem seria pai de novo. Hoje eu tenho 2 filhos, né? E é interessante porque nesse momento eu tive um livramento através do meu governo, através do meu autocontrole. Mas como assim, Renato? O cara te esculachou, o cara xingou você, não respeitou a sua empresa, o cara estava errado, estava devendo e tal. Sim, mas eu me autogovernei. Eu não tenho domínio sobre o que o outro faz, mas eu tenho pleno domínio sobre o que eu faço. E o que eu faço é algo que é domínio próprio, é um mandamento bíblico, é uma ordenança bíblica, que é o domínio próprio. Então quando eu extrapolo, quando eu xingo, quando eu fico altamente nervoso, eu não estou tendo o domínio próprio, então logo eu perco o domínio. Eu tive com a Luísa Helena Trajano, né? Eu tive com a Luísa Helena, nos meus stories está lá no Lifestyle, a Luísa Helena Trajano, a mulher mais bilionária do Brasil hoje, né? Ela estava capa da Forbes, ela estava em São Paulo e foi muito interessante. E ela falou assim, nossa, eu mesmo aprendi o domínio próprio. Ela ainda não via muito na Bíblia isso, mas aí a gente conversando sobre isso, ela falou assim, ó, desde um dia que eu li um negócio que a minha avó me falou, e aí depois eu li de novo, é assim, ó, o que te irrita, te domina. O que te irrita, te domina. Ou seja, aí ela passou a tentar não se irritar mais com as coisas, com os comportamentos de alguns funcionários, com algumas coisas. E aí ela passou a ter mais paz, mais tranquilidade. E é algo interessante porque nada me irrita, né? Nada. Esses dias a minha mãe ligando pra mim, né? E aí fala assim, meu filho, você não atende esse telefone, né? Se eu estiver morrendo, eu morro, né? Porque depender de você. Aí eu virei pra ela e falei assim, uai, eu sou médico? Aí ela ficou com mais raiva ainda. E eu falo assim, tipo assim, eu não me afeto para aquilo. Eu falo, mãe, eu tava ocupado, eu tava lendo, então quando eu leio, eu tiro o celular de perto, deixo no silencioso, coloco no canto carregando e mantenho a concentração. Por quê? Porque se eu ficar com distração, aí eu tô lendo aqui, toca um telefone, eu tô lendo aqui, manda uma mensagem no WhatsApp, eu tô lendo aqui, um funcionário chama, eu tô lendo aqui, um colaborador vai, aí a Letícia lá de São Paulo chama, aí cada um vem me chamando, aí o que acontece? Aí eu não tenho foco, aí eu não consigo fazer nada, e o foco, ele é uma matriz principal do sucesso, porque aquele que tem foco, ele consegue resolver as coisas. E para você ser um governante, uma governante, você tem que ter isso. Você quer governar dentro da sua casa?
o primeiro passo que você tem que fazer é estar sempre com calma. Não deixa nada que o seu filho faça te irritar. E se te irritar, se você não conseguir domínio, seu filho te irritar, alguém te irritar, o que você faz? Não toma nenhuma decisão de cabeça quente. Vou explicar para vocês. Agora eu vou dar uma técnica psicológica de PNL. A nossa mente é como as águas de um rio, certo? Quando a água tá paradinha, não tá ventando, tá tudo transparentinho, você olha através da água aqui, ó, e você vê do outro lado. Eu tô vendo meu dedo aqui, ó. Eu tô vendo. Fica transparente. A nossa mente, quando você tá calmo, quando você tá com domínio próprio, quando você tá ali, você consegue ver as coisas e achar uma solução. Agora, se a água transparente estiver agitada, ela estiver muito tumultuada, estiver ventando muito, a água estiver batendo ali, você não consegue ver com clareza, e assim é a sua mente. Você está nervoso, você está estressado, você está irritado ali, e a sua mente está muito turva. Você não consegue ver do outro lado, você não consegue tomar uma decisão sábia. Por quê? Porque está faltando domínio, está faltando governança, está faltando uma estratégia para você conseguir. Quando Jesus fala na Bíblia que devemos ter domínio, quando tem eu não sei se foi Jesus, mas tem dos frutos do Espírito, é o domínio próprio. Quando na Bíblia fala para a gente ter o domínio próprio, eles não falam só para você ser bonitinho, ser uma pessoa controladinha, para você ser uma pessoa superior. Não, eu tenho domínio próprio, eu consigo conter. Porque até quando você se acha superior é falta de domínio, é narcisismo, né? E é interessante por quê? Porque você consegue ter isso aí. O domínio próprio, ele te dá também a clareza. Porque se eu tenho domínio das minhas ações, logo eu imagino, eu vou fazer isso desta forma. E aí você tem clareza de tudo aquilo que você quer fazer. Outra coisa, aí você vai ter governo. E aí você vai começar a ver o seu propósito. Porque se você tem dificuldade em identificar o seu propósito, você tem que ver aquilo que você... Por exemplo, eu gostei muito da definição sobre propósito. Propósito é tudo aquilo que você faria até de graça. Por exemplo, eu estou fazendo uma live e ajudando vocês, passando conhecimento, transbordando conhecimento gratuitamente. Ah, Renato, mas o Instagram tá te pagando. Sabia que alguém ia falar isso. Com certeza, eu recebo no Instagram, eu sou monetizado. Mas mesmo quando eu não era, eu sempre transbordava. Por quê? Porque o seu propósito está ligado com algo que você faria até de graça, até sem ninguém. Por exemplo, esses dias eu fui fazer uma palestra no Niterói, na Seita Itaipu. Inclusive foi a maior palestra da minha vida, né? Essa palestra, na verdade, foi um treinamento para evangélico, que eu ia falar sobre o empreendedorismo, que eu sou empreendedor, tem várias empresas, né? Empreendedorismo e o cristianismo. Aí eu fui falar, deu 4.000 pessoas, colocaram anúncio no Google, na rádio do Rio de Janeiro. Nossa, lotou, foi a maior palestra que eu fiz. E eu fui lá, paguei avião, paguei passagem, paguei ida, paguei volta. E na hora que eu terminei, eu não cobro da igreja, né? Eu fui tudo no meu bolso. Aí eles falaram assim: Renata, a gente fez uma oferta aqui pra você, qual que é seu Pix? Eu, não precisa não, a gente sempre pode vir aqui. Eles fizeram uma oferta que pagou a minha ida, a minha volta, o meu hotel e sobrou dinheiro. Ou seja, mas é algo que se eles não fizessem, eu iria até de graça, pagaria pra ir. Olha que interessante. Isso tá ligado com o seu dom, o seu propósito. Começa a pensar o que eu faria até de graça. O que eu faria? Começa a pensar, o que eu faria até de graça? Isso está ligado com o seu propósito. E isso é bem interessante porque quando você tem um propósito em mente, quando eu não tinha um propósito em mente, olha o que eu fazia, presta atenção. Eu gostava muito de dinheiro, eu sou muito empreendedor, né? E aí um amigo meu pegou e falou assim: Renato, eu tenho um negócio aqui de colchão magnético. Inclusive eu comprei um colchão desse, paguei quase 30 mil reais no colchão, né? Faz um monte de massagem, é um colchão elétrico que faz não sei o que, ativa a circulação do sangue, você vai ficar bonita, sua pele fica boa. É quase que um milagre aqui na terra esse colchão. Mas aí eu comprei esse colchão e comecei a vender esse colchão, montei uma equipe de colchão, mesmo tendo empresa, sendo empresário, tendo empresa em Rio Verde, Tubiara, Catalão. E aí, só pra ter dinheiro, só porque o cara falou que eu ia ganhar uns 50 mil por fora só com isso. Aí eu fui lá nesse colchão, e aí veio a pandemia, aí eu não sabia se eu mexia com a minha empresa, se eu mexia com colchão, se eu mexia com treinamento, e misturou tudo ali, tudo por dinheiro. E quando vai por dinheiro, parece que as coisas não dão certo. Se você é um dinheirista, as coisas não dão certo. Às vezes você tem dinheiro, mas você tem dificuldade em relacionamento. Às vezes você tem dinheiro, mas você tem dificuldade física. Seu corpo, você tá um pouco gordo, um pouco obeso, e aquilo ali vai te atrapalhar.
Por quê? Porque a gente tem que ir por propósito. Aí quando eu aprendi que era o meu propósito, eu fiz assim, eu comecei a fazer aquilo ali, focar naquilo ali. Então hoje eu consigo fazer muito mais coisa que dá muito mais dinheiro do que isso aqui hoje. Mas eu larguei tudo de lado para estar aqui agora. Por quê? Porque é o meu propósito. E o meu propósito é ajudar e contribuir com as pessoas, principalmente levando uma mensagem diferenciada. Eu fiz uma palestra lá, foi outra, desculpa. Mas foi em Niterói também. Foi uma palestra para a CDL lá, em parceria com a Camila e as mulheres lá, Clube VIP. E aí, eu acabei lá, tinha gente espírita, gente de Iemanjá, um monte de gente lá que não quer nem ouvir falar de Jesus, que não quer nem ouvir falar da Bíblia, chegou em mim e falou assim, rapaz, que igreja que tu vai? Eu falei, eu vou na presbiteriana, mas por quê? Não, porque assim, eu não gosto de pastor, não gosto de padre, não gosto de falar desse não, mas você falou de um jeito que me interessou. Ou seja, a minha mensagem vai na onde que a mensagem do pastor não vai, porque essas pessoas não vão na igreja. Na verdade, elas têm aversão a pastor, eles têm aversão a crente, têm aversão a católicos. Então, o que acontece? Aí a minha mensagem, ela chega num lugar onde muitos pastores e padres não vão. Que eu fui falar sobre vendas, e eu fui palestrar com o Geraldo Rufino, e eu palestrei com o Geraldo Rufino, a minha palestra era sobre neuromarketing. Agora, Renato, o que tem a ver neuromarketing com Jesus? Muita coisa a ver. E aí eu falei lá, gente chorando, pedindo para tirar foto, pedindo para me visitar a empresa dele, orar lá na empresa dele, e eu fui falar sobre neuromarketing. Então, o que acontece? Aí a gente consegue ter essa percepção. Então, tudo aquilo que nós fazemos depende muito daquilo que nós procuramos. Então, se você faz algo que está ligado ao seu propósito, você vai conseguir ter êxito, você vai ter dopamina, serotonina, testosterona liberada, porque aquilo ali te dá prazer, aquilo ali te dá um prazer. É diferente de trabalhar obrigado. Tem gente que fica assim, eu não vejo a hora de ir embora, eu não vejo a hora, dá 6 horas em ponto a pessoa sai. Então a gente tem que ter essa percepção. Por quê? Porque quando a gente não tem essa percepção de qual que é o propósito, você vai só trabalhar, pagar conta, pagar conta, de vez em quando viajar uma vez no ano, né? Esse ano eu já fui janeiro pro Rio de Janeiro, fevereiro pro Rio de Janeiro, março pro Rio de Janeiro e abril, né? Esse mês agora, mês 5 eu não fui, foi o único mês que eu falhei. Mas eu fui para palestrar, para treinar e para passear também. O ano passado nós fizemos 5 viagens grandes, inclusive para Gramado. Gramado é caríssimo. É mais caro que ir para a Europa, mas foi muito bom. Por quê? Porque você tem que ter um planejamento. E eu fui lá e eu palestrei em Gramado. Olha que interessante. E aí o seu propósito, ele te procura, ele te acha. Quando você sabe qual que é e se destina a ele, os recursos vêm. E é algo interessante demais, porque o seu coração começa a arder, você começa a ter vontade, você começa a ter ânimo fora do normal. Eu tô dando aquele saltinho, tipo aqueles pastores, aleluia, né? E aí o que acontece? E com isso, você consegue ter aquilo ali ardendo no seu coração. Por exemplo, as pessoas que seguiam Jesus, os 12 que seguiram Jesus, era pescador, era médico, tinha gente bem sucedida que seguia Jesus, muito bem sucedida, e largou tudo por um propósito, e vivia bem com aquilo, e gostava daquilo, e sentia aquilo, e aquilo vibrava no coração. Então você tem que ter algo assim, que às vezes você largaria tudo para fazer aquilo, mesmo que você não ganhasse aquilo lá. Porque muitos falam muito da teoria da prosperidade, né? A prosperidade, ela é muito boa, ela é muito bem-vinda. Eu acho muito importante. Hoje tudo que nós fazemos envolve dinheiro, né? Tudo. O dinheiro, ele inclusive é um balizador se a pessoa tem sucesso ou não. Mas, porém, se você tem dinheiro e não tem governo, eu conheço muita gente, muito multibilionário. Não tô falando milionário não, bilionário. Pessoa desse tamanho aqui, ó. Pessoa custa andar. Pessoa chega lá, é uma pessoa rica? Sim. É uma pessoa bem-sucedida? Sim. Mas, cara, essa pessoa não deve ter atividade sexual, porque o peso, ele afeta tudo. Não deve ter um raciocínio bom, porque a gordura, ela começa a afetar o seu sistema neural. E aí, o que acontece? É sedentário. Então, às vezes, é uma pessoa que faz ali, ganha muito dinheiro, mas não consegue ter um equilíbrio. Então, dinheiro não quer dizer que a pessoa é governança. Ela pode governar a sua empresa, mas não governa a si mesmo. Então a gente tem que ter. Aí você fala assim, Renato, mas aí você está pegando muito pesado com a questão física. Sim, por quê? Porque é um templo do Espírito Santo. E na Bíblia fala que você tem que cuidar bem do templo do Espírito Santo. Por quê? Uma vez eu estava em São Paulo, eu não lembro a cidade, mas era no interior. Não sei se era Ribeirão Preto, Guaíra, São José do Rio Preto. Eu lembro que o pastor, muito gordão assim, ó,
ele foi fazer a ceia. Nada contra gordo, gente. A gente tem tratamento, tem muita coisa que dá pra gente fazer. Eu já fui bem obeso, comecei a trabalhar, comecei a ter governança sobre a minha saúde física e mental. E ele infartou, ele estava fazendo a ceia. Jesus pediu para tomar o vinho, e partiu o pão aqui, foi partir o pão e caiu na mesa, infartou ali na hora e morreu. Mas por quê? Esse pastor morreu lá. Ele não cuidava da sua saúde física, beleza? Ele poderia ser o melhor cara da área espiritual, muito bom, às vezes da área financeira, mas não cuidava da sua saúde física, não tinha governo sobre a sua saúde física, infartou na Santa Ceia, no meio de todo mundo. Então, a fase de você ter um domínio próprio, o domínio próprio ele não é só um domínio verbal, não é só um domínio emocional, é um domínio físico. Você tem que ter um domínio físico e você tem que ter um domínio financeiro. A pessoa que gasta demais excessivamente, ela tem vários problemas. Por exemplo, vamos pegar aquele MC Guimê. Aquele cara lá, ele tem uns relógios de ouro, umas pulseiras de ouro. Não tem nada contra, gente. Eu gosto também. Mas o que acontece? Você vai ver o cara e coloca um colar, 2 colar, 3 colar, 4 colar, 5 colar. Você vê ele assim com 10 colar de ouro, assim, aquela ostentação bem gritante. Por quê? Aquilo ali é fruto de uma rejeição muito grande que ele teve na vida dele. E às vezes ele nunca vai saber aquilo ali. E aquela rejeição ele coloca para se sentir superior. Então ele vai em lugar, às vezes tem gente que tem mais dinheiro do que ele. Mas o fato dele estar o cara com mais ouro, que ninguém anda com tanto ouro igual aquele cara, né? Ele deve andar com uns 500 mil reais de ouro no peito. O que acontece? Ele se sente superior. Aquilo ali coloca ele como aceito na mente dele. Na mente dele, ele está sendo aceito naquele momento. Então, a gente tem que entender. Isso é domínio próprio. Eu tenho que ter controle, cara. Por que eu tenho que comprar 20 colar de ouro e sair com 20 colar de ouro? Não tem nada ter uma pulseirinha, ter um negocinho. Não tem. Mas se eu colocar 10 pulseiras aqui, 20 pulseiras aqui, então eu tô querendo chamar atenção para alguma coisa. Ó, todo excesso esconde uma falta. Pensa nisso aqui, ó. Todo excesso esconde uma falta. Essa pessoa come demais, ela tá obesa, ela tá escondendo uma falta de alguma coisa emocional na vida dela. Se a pessoa bebe demais, aquele excesso está escondendo uma falta na vida dela. Se a pessoa fuma demais, aquele excesso está escondendo. Se a pessoa fica na TV demais, o dia inteiro na TV, Netflix, ou no final de semana chega em casa 7, 8, 9, 10, só aquilo ali, pede um iFood e não quer saber de mais nada, esse excesso esconde uma falta. Todo excesso na nossa vida esconde uma falta. Então aí você tem que entender. Aí você tem que ter domínio próprio para você governar a sua mente. E você governa quando o seu corpo quer fazer alguma coisa e você fala não. Então eu tô no jejum aqui, eu não tô comendo doce. Cara, mas toda hora aparece um com doce. Hoje eu fui num restaurante almoçar, num restaurante muito bacana aqui. Cara, mas tinha doce lá. E aí eu falei, eu não vou comer. Passei lá e a menina, você não vai pegar sobremesa? Nunca perguntou na vida. Eu vou lá direto. Nunca perguntou na vida, você não vai pegar sobremesa? Hoje perguntou. Falei, não, eu não vou querer não, porque eu tô... E o meu menino falou pra mim assim, meu filho, Renato, filho, levei ele pra almoçar. Falou assim, pai, você não vai pegar sobremesa? Eu falei, não vou não. E aí, o que acontece? E parece que o negócio atenta naquilo ali. Só que eu falei, eu não vou comer. Por quê? Se eu vou lá e como, beleza, mas é uma vontade do meu corpo. Só que eu determinei que não. Isso é domínio próprio. É você superar as vontades. Em prol do quê? De um objetivo maior, certo? Então, se você gasta menos do que ganha... Por que a pessoa gasta mais do que ganha? Existem vários e vários aspectos, né? Mas um deles é a questão da rejeição, abandono, culpa. Tudo isso faz a pessoa gastar um pouco mais do que deve, certo? Eu tive recentemente na Herbalife, eu gosto muito de tomar shake da Herbalife. Não tô fazendo propaganda da Herbalife não. Mas aí eu fui tomar um shake da Herbalife e eu vi uma senhorinha que ela tava triste, abatida mesmo. E ela começou a conversar, tinha muitas mulheres lá. E ela é muito bem de situação, ela e o marido dela. Só que o marido dela é bruto, arrogante, ignorante, segundo o que ela falava. Dana com ela, grita com ela no meio de todo mundo. Aí eu perguntei pra ela assim, certo, e você faz o quê? Ela, nada. Eu não falo nada. Então ela não vai pro confronto. Ela não confronta o marido, ela não fala, ó, você me respeita. Ela não é do embate. Aí o que ela faz? Ela pega um cartão black que o marido deu pra ela e compra bolsa. Ela tava com 30 bolsas. Por último, agora ela comprou mais uma bolsa de 5 mil reais. E o marido dela viu tanto que tava gastando lá, quebrou o cartão dela. Ou seja, como o cara é um cara bruto, é um cara sem educação, é um cara às vezes sem amor, né? Sem o que Jesus fala na Bíblia, né? Amar a esposa como Cristo amou a igreja.
Aí ela vai lá, como ela não é do confronto, porque tem mulher que fica caladinha, não fala nada. Aí ela vai lá, na fuga dela, compra uma bolsa. Aí ela chega com a bolsa bonita lá, e essa amiga dela fala: nossa amiga, que bolsa linda, da Louis Vuitton. Nossa, essa bolsa vai custar 30 mil. Aí ela fala: nossa amiga, você é poderosa, hein? Que bolsa linda, nossa, meu sonho é ter uma bolsa dela. Aí nesse momento, ela se sente um pouco superior, um pouco melhor do que ela já é. Por quê? Porque o marido maltrata, o marido xinga, o marido humilha, e aí ela gasta, o marido cobra, e ela fica com culpa, e ela gasta mais. E aí é uma roda de hamster, é um ciclo sem fim. E a culpa toda está na onde? Ali na culpa que o marido coloca. E aí ela não confronta, aí por ela se sentir inferior, por senso de inferioridade, ela vai lá e compra bolsa de 30 mil reais, compra um monte de bolsa, tem 30 bolsas. Por quê? Porque ela não tem o controle emocional. Aí ela não é uma governante. Aí ela nunca vai achar um propósito, porque ninguém consegue prosperar, ninguém consegue cumprir o propósito, ninguém consegue governar sobre culpa e condenação. Ninguém consegue. Porque culpa e condenação é algo. Existe um negócio que vale mais do que a vida. Alguém sabe o que vale mais do que a vida? Fala pra... Só existe uma coisa que vale mais do que a nossa própria vida. É a nossa liberdade. Liberdade. O que é isso, Renato? Você tá com 30 anos, tá me ouvindo aí. Você preferia viver mais 40 anos livre, mais 20 anos livre, podendo viajar, passear e fazer tudo que você quiser. Você prefere viver, ou você prefere viver 40 anos agora presa, dentro de uma prisão, sem poder pegar sol, sem poder sair e tal. Com certeza todo mundo vai preferir viver mais 20 anos livre do que 40 anos preso. Ou seja, mas você vai ter mais vida, não importa. Ninguém quer ficar preso, não podendo sair, não podendo ver seus filhos, não podendo ver família. Então a liberdade, ela é mais importante do que a própria vida. E Jesus fala isso na Bíblia, quando ele fala assim: eu morri para que você fosse livre. Livre. Então, que hoje você está livre do condenamento e do jugo. Ou seja, não pode viver sob condenação nem sobre jugo do pecado. E você será livre. Então, a liberdade ela é mais importante do que essa vida momentânea aqui. Então, aí o que acontece? A mulher se sente presa ao marido porque casou. Aí ela se sente, passa por humilhação, passa por condenação. E aí a única fuga da realidade que ela tem é ir lá e comprar uma bolsa, comprar um sapato. Eu tenho uma tia minha que ela tem mais de 100 par de calçado. Mas eu já falei para fazer um tratamento. Isso é uma fuga da realidade. Ninguém precisa de 100 par de calçado. Ah, mas eu gosto, é meu hobby. Tudo bem, mas é um hobby excessivo, gente. É um hobby excessivo, beleza. É meu hobby, eu também gosto. Eu tenho mais de 20 par de calçado, beleza. Mas eu tenho uma justificativa, calma aí. Eu vou para academia, então tem 7 tênis, eu posso usar um cada dia para não ter chulé, para ter um descanso, para ter uma que combina, um preto que combina com a roupa preta, um branco que combina com a roupa branca, né? Então o que acontece? E eu tenho sapatos também para repetir, mas 100 é muito, 120, agora acho que ela deve estar no 120, é demais. Então todo excesso esconde uma falta, e isso aí já é uma falta de governo. E uma falta de propósito, porque quem tem um propósito definido, ele não fica perdendo tempo aqui com isso, com aquilo outro, ele vai correndo atrás dos objetivos dele. Aí você fala assim: Renato, mas a primeira pessoa quando começa a ganhar um dinheiro, ela quer comprar um carrão, ela quer fazer alguma coisa, ela quer mostrar que tem sucesso. Sim. Por quê? Porque muitas pessoas, eu vou falar de mim, quando eu comprei um carro, um Fusion, na época 220 mil reais, eu nem estava podendo comprar aquele carro, mas eu comprei porque no meu inconsciente eu tinha que mostrar que eu tinha sucesso. Hoje a gente está com Gol, com Voyage, carros que a gente aluga para Uber, que agora eu estou deixando de alugar, só carro simples 1.0. Mas é interessante que eu tenho da frota, e é interessante por quê? Porque eu entendi que... Por que eu queria mostrar? Por que eu queria fazer isso? Porque eu tive muita rejeição no passado. Meu pai abandonou, né? Eu fui criado sem pai. Meu pai me abandonou minha mãe, na verdade, né? Eu fui criado sem pai. E eu tive rejeição de muita gente da família. Então quando eu ganhei o dinheiro, eu queria comprar um carro de 300 mil. Eu queria usar um relógio de 100 mil reais. Eu queria usar só roupa boa. E eu queria aparecer muito. Aí tem muita gente chegando e falando assim: o Renato só quer aparecer. E era verdade. Aí quando eu tive nível de consciência, eu comecei a governar. Então hoje eu tenho governo sobre isso. Hoje, se eu quiser, eu fico pro resto da minha vida com um carro 1.0. Mesmo podendo andar de BMW.
Então o que acontece? Por quê? Porque eu vejo que agora não é o momento. Mas eu gosto de carrão, eu gosto assim, eu tenho prazer. Eu já dirigi Ferrari, vocês vão ver no meu Instagram lá, quando eu tava em Gramado eu aluguei Ferrari, dirigi Ferrari, já dirigi Porsche. Eu ia comprar um Porsche até uns dias desses pra trás, mas aí eu decidi não. Por quê? Porque eu governo e os meus negócios estão na frente do meu status hoje. Então eu preferi ter status bancário mais do que status para as outras pessoas. Então, isso é uma definição que nós podemos viver. E quando eu vi o primo rico, o Thiago Negro, inclusive que a Alana fez uns eventos lá, uma parceira minha, e aí eu vi, cara, ele falou o seguinte: você pode viver a vida inteira parecendo rico, você pode viver a vida inteira parecendo rico, certo? E morrer pobre. Ou você pode parecer pobre e se tornar rico e morrer rico. Falei, caraca, cara, que frase de impacto. Por quê? O status está muito alta. Status está em alta demais. Então aí a pessoa acaba rebentando com o status dele, extrato bancário, para pôr um status. Então, na Bíblia fala, e aí na Bíblia fala sobre isso. Muitos se dizem rico, não tendo nada. E muitos se dizem muito pobre, sendo muito ricos. Porque o maior empresário que começa a ganhar muito dinheiro, principal estado dele é comprar uma caminhonetona, é comprar um negócio bom, é comprar um rancho, é começar a investir, porque ele pega aquilo ali, ele fica com aquela empolgação, e nada mais lícito do que você desfrutar daquilo que você ganha, mas com calma, com domínio próprio e com governo. Beleza. Esse mês a minha empresa faturou 100 mil a mais aqui que eu tive de lucro, vamos supor, é uma analogia. E aí o que eu faço? Eu vou pegar 100 mil já comprado, tá de entrada num carrão de 400 mil e ficar pagando 300 mil? Nunca na vida, né? Eu já fiz isso, mas não faço mais. Vou pegar aqui, separar um pouco de fluxo de caixa e falar, isso aqui eu vou deixar para a empresa, 20 mil aqui. Esses 20 mil eu vou colocar aqui lente de contato nos meus dentes, beleza. Eu fiz um implante esses dias também, 30 e poucos mil. E aí, com isso, dá para você administrar. Aí eu vou investir em marketing, aí eu vou investir no outro projeto, que é um lançamento que nós estamos fazendo aí. Então, aí eu vou distribuir. Eu não vou pegar tudo e colocar numa coisa só e fazer só uma coisa por impulso, só por emoção, porque a maioria das compras são por emoções. E tem uma frase muito bacana da pessoa que não tem controle financeiro, que é o seguinte: eu gastei todo o dinheiro porque eu estava triste. Agora eu estou triste porque eu gastei todo o dinheiro. Então, fica um ciclo sem volta. Fica um ciclo vicioso, né? Você tá triste, você vai lá e come. Aí depois você fica com culpa porque você comeu demais. E aí você volta a ficar para o estado triste. Aí para você sair desse estado triste, o que você faz? Isso é em todas as áreas. Se você bebe, aí você fica com aquela ressaca, passa mal. No outro dia você fica, nossa, eu tinha que parar de beber, eu tenho que parar de beber. E aí você vem com a culpa. Aí de repente para sanar aquilo ali você bebe mais. E isso é em todas as áreas. Quem tem descontrole financeiro, quem bebe demais, quem fuma demais, quem assiste Netflix demais, quem faz tudo demais, em grande excesso, ela tem até o trabalho demais, workaholic lá que o pessoal fala, né? Não sou muito bom em inglês, mas a síndrome de Burnout, alguma coisa. Isso é a pessoa que trabalha demais também, ela tem problema emocional. Como eu falei Deus no início, todo excesso esconde uma falta. Se a pessoa só trabalha, fica pouco tempo com a família, pouco tempo em casa, pouco tempo de qualidade, alguma coisa ele está fugindo. Ele está fugindo de um casamento fracassado, ou ele está fugindo de uma família que só suga ele, ou algum problema tem, viu?